O bilionário das ruas encontrou uma menina negra sozinha na calçada. E um milagre aconteceu. Era uma noite quente em São Paulo, e as luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais. O som do trânsito ecoava, mas nada comparado ao silêncio de seu Jorge. Ele, um bilionário de 78 anos, olhava pela janela de sua luxuosa cobertura, sentindo o peso da solidão. O dinheiro não preenchia o vazio que sentia. Com o olhar perdido na distância, seu coração anseiou por algo mais. Foi então que ele viu uma pequena figura, encolhida na calçada, chorando. Sofia, uma garotinha de apenas 8 anos, estava sozinha. Seu rosto estava sujo e os olhos vermelhos de choro. Jorge, com seu instinto paterno despertando de repente, desceu as escadas rápidas, sem pensar. Ao chegar perto, uma onda de empatia o atingiu como um soco no estômago. Ele se agachou, tentando não assustá-la. "O que aconteceu, minha menina?" Ele perguntou, suavizando a voz. Sofia olhou para ele hesitante. Mas algo em sua presença, algo que irradiava calor e segurança, fez com que ela desabasse em lágrimas. Com um gesto gentil, Jorge a acolheu, oferecendo a mão, e em um instante, seu mundo solitário se transformou. Ele levou para casa, onde a música começava a ser o novo laço entre eles. Sofá e piano, risos e motas. Um milagre começava ali. Com o passar dos dias, Sofia foi desabrochando. Uns dedos pequenos, porém ágeis, percorriam as teclas do piano, como se fossem feitos para aquilo. Seu Jorge a observava, fascinado, enquanto as melodias destilavam suas emoções. Muitas vezes, ela se perdia nas notas, encontrando um refúgio na música. As apresentações na igreja local eram momentos de grande expectativa. A cidade inteira parava para ouvir aquela menininha mágica que tocava como se fosse uma estrela. Porém, em um concurso que poderia mudar sua vida, tudo virou de ponta cabeça. Ao entrar no estacionamento, um homem misterioso a seguia com seu olhar fixo. Um arrepio frio subiu pela espinha de Sofia, como se velhas memórias a atacassem sem aviso. Foi como se o passado a cutucasse, quebrando a nova felicidade que estava construindo. Então, na mesma semana, Renata apareceu. Uma mulher que disse ser sua tia, trazendo uma notícia chocante. "Sofia, você foi sequestrada de sua família biológica." Ela afirmou sem rodeios. O chão sumiu sob os pés da menina, e um teste de DNA confirmou a terrível verdade. Agora, Sofia se via dividida entre o amor de seu Jorge, o pai que encontrou, e a busca pelas suas raízes perdidas. A dor se transformou em ação. Sofia decidiu fundar uma ONG chamada Sinfonia da Calçada. Um desejo de ajudar outras crianças como ela, que também enfrentavam as duras ruas da cidade. Contudo, a cada nota que tocava, o peso de sua escolha se tornava mais insuportável. Em sua apresentação mais emocionante até então, a pressão era palpável. Mas no fundo, ela sabia que as respostas ainda estavam perdidas. Então, enquanto se preparava para tocar, um bilhete misterioso apareceu em seu piano com uma pergunta que ecoava em sua mente. Quem realmente é Sofia? Aquelas palavras a atormentavam. Qual será o impacto de suas escolhas, não apenas sobre ela, mas sobre todos que ama? O que fará Sofia agora? As possibilidades eram infinitas. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Sofia se preparava para tocar, olhando para o público ávido à sua frente, um nó se formava em sua garganta. As luzes brilhavam, mas não podiam ofuscar a sombra que crescia em seu coração. A pergunta no bilhete ecoava, martelando sua mente. Quem realmente é Sofia? Então, como um raio e um céu limpo, tudo mudou. A música começou, mas um grito cortou a tensão no ar. Sofia, não toque! Era Jorge, seu abrigo seguro, mas sua expressão estava distorcida pela preocupação. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? O público parou. Olhares confusos se voltaram para Jorge, que se aproximou de Sofia com passos apressados. Não é seguro! Ele gritou, os olhos arregalados. O pânico de sua voz fez o estômago de Sofia revirar. Como assim não é seguro? A pergunta dela surgiu automaticamente, mas a resposta era o que inquietava. Um homem surgiu entre a multidão, rosto marcado de sombras e ódio, o mesmo homem que a seguia no estacionamento. O olhar dele agora era fixo em Sofia, como um predador esperando pela presa. Jorge, percebendo a situação, posicionou-se entre ela e o homem. A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. O que você quer? Jorge exigiu, com a voz firme, mas o tremor nas mãos traiu seu medo. Ela é minha! O homem vociferou e a multidão começou a murmurar. Essa menina não tem lugar aqui. Ela pertence a mim e à minha família. Você não sabe quem ela realmente é. Sofia congelou. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover em sua mente. Mas eu não posso deixar aquilo desmoronar. A verdade que ela estava evitando voltava para assombrá-la. O que significava ser parte de uma família que ela mal conhecia? Jorge olhou para Sofia, seus olhos pedindo para que ela confiasse nele. A tensão no ar crescia e a audiência estava em silêncio absoluto. O nome dela não é Sofia, o homem disse, sua voz ecoando. Ela é Olivia, a verdadeira filha de um dos homens mais poderosos desta cidade, desaparecida por anos. O gás frio da revelação fez Sofia dar um passo atrás. Seu mundo começou a desmoronar. Quem era ela verdadeiramente? Jorge a conhecia, mas essa nova identidade, Olivia, ameaçava tudo. Lembranças da sua vida com Jorge. A música, a felicidade, tudo agora questionável. A multidão começou a sussurrar. O choro da confusão misturava-se ao suspense. O que a deveria escolher? O olfato abafado da situação pesava como chumbo. A busca por suas raízes agora parecia uma grande armadilha. E o que parecia ser uma nova vida poderia ter sido apenas uma ilusão. Não! Isso não é verdade! Sofia gritou, inundada por emoções contraditórias. Eu sou Sofia! Mas a intensidade de seu grito não conseguiu apagar a dúvida que começava a germinar. O homem avançou, seus olhos cheios de raiva e determinação. A multidão se afastou e Sofia se viu sozinha em um palco que agora parecia ter desmoronado. O que a verdade significaria para as pessoas que amava? O que Jorge pensaria agora? O coração dela pulsava sem controle. No meio do turbilhão, outra pergunta surgiu. E se tudo que Jorge fez por mim tivesse um preço?
Entre a dor da descoberta e o amor que estava construindo, Sofia se sentia perdida, sem saber que a verdadeira batalha apenas começava. O que ela faria agora? O peso de sua escolha ecoava, enquanto o olhar do homem a queimava como fogo, forçando a confrontar a repercussão da revelação. A sala estava presa à expectativa do que viria a seguir. A verdadeira identidade de Sofia e os mistérios do passado estavam prestes a se entrelaçar de maneira que ela nunca imaginou. O futuro dela agora estava pendendo na balança, e tudo dependia da escolha que faria a seguir. O mundo estava em silêncio absoluto. A tensão do momento pesava no ar. Jorge encarava o homem, o coração apertado. Sofia ou Olivia não sabia o que fazer. Cada palavra do estranho era um golpe que ecoava em sua alma. "Você não pode tirar ela de mim!" Jorge gritou, uma proteção instintiva surgindo em seu peito. Mas o homem se aproximou ainda mais, as intenções dele claras, e uma sensação de perigo iminente a envolveu como uma sombra. "Você não sabe nada sobre ela!" O homem rosnou, e suas palavras foram como uma lâmina afiada, cortando a ilusão de segurança que Sofia achara que tinha. Então, o inesperado aconteceu. Uma figura surgia entre a multidão, uma mulher, cabelos desganhados e um olhar desesperado. "Esperem! Sou eu quem deve falar!" ela gritou, cavando seu caminho até o centro. A confusão tomou conta do público. Quem era aquela mulher? Os olhos de Sofia se arregalaram. Um jato de memórias a atingiu. A voz dela era familiar. Jorge hesitou, olhando de um para o outro, enquanto os murmúrios se intensificavam. "Sofia, eu sou sua mãe!" A mulher afirmou, com uma mistura de dor e urgência. Um impacto devastador. O coração de Sofia parou por um segundo. "Mãe?" As palavras a atingiram como um raio. "Como? O que você está dizendo?" As perguntas flutuavam em sua mente, cada uma mais confusa que a anterior. A mulher continuou, já em lágrimas. "Eu lutei para te encontrar. Eles te levaram de mim. Tiago, seu pai, ele foi envolvido em algo muito sério e eu só queria proteger você." Os gritos da multidão misturavam-se agora com uma sensação de desespero crescente. As vozes ecoavam, mas tudo que Sofia podia ouvir eram os ecos daquelas palavras. "Eu sou sua mãe." A revelação desmoronou seu mundo em segundos. Uma onda de confusão, raiva e alívio. As lembranças que ela não tinha, a vida que não conhecia, a dor de um passado que não se lembrava, mas que parecia voltar com força avassaladora. Eu sou Sofia?" A pergunta saiu como um sussurro trêmulo, mas a dúvida foi como um eco nas paredes do seu coração. Ela se virou para Jorge, o pai que a acolheu nos últimos meses, os braços que a protegeram. "Mas e o que você tem a ver com isso?" questionou, as emoções lutando para escapar. "Eu te amo, Sofia. Independente do que você descobriu, isso não muda o que sentimos um pelo outro", ele declarou. Mas na verdade sabia que tudo mudara. A verdade era uma faca de 2 gumes, cortando laços enquanto criava novos. O homem estava quase sorrindo, um sorriso cínico de quem sabia mais do que deixava transparecer. "Então agora você sabe, Olivia.
os altos e baixos do seu passado e a verdadeira razão pela qual eles precisam de você. O murmúrio coletivo aumentava. Você pode mudar tudo isso. É só você escolher. Sofia sentiu um nó se formar na garganta. O que isso significava? Uma identidade nova? Jerônimo, o implacável perseguidor, poderia ser o responsável não só pelo seu futuro, mas pelo que provavelmente vingava de um passado obscuro. O que fazer? Encarar esse abismo repentino ou voltar para a segurança de um amor incondicional? E então, algo emergiu da confusão. Um súbito clarear. A mulher parecia determinada, quase pronta para revelar mais. Sofia, temos que te contar a verdade sobre seu pai. O restante da frase se perdeu no tumulto, mas uma coisa ficou clara. A história dela estava longe de ser simples. O peso da escolha pesava como chumbo. Quando o som dos aplausos começou a minguar, o choque nas expressões dos rostos da multidão ficou evidente. O que todos pensaram que sabia estava em ruínas, e novo mistério pairava no ar, envolto em segredos e reviravoltas. A vida de Sofia mudara drasticamente, e as escolhas que viriam a seguir a levariam a um labirinto onde não havia faça fácil. Qual seria o próximo passo? A incerteza novamente dominava a cena, enquanto o público observava, sem saber qual caminho escolheria a menina entre dois mundos. O mundo estava em silêncio absoluto. A tensão do momento pesava no ar. Jorge encarava o homem, o coração apertado. Sofia, ou Olivia, não sabia o que fazer. Cada palavra do estranho era um golpe que ecoava em sua alma. Você não pode tirar ela de mim, Jorge gritou, uma proteção instintiva surgindo em seu peito. Mas o homem se aproximou ainda mais, as intenções dele claras. E uma sensação de perigo iminente a envolveu como uma sombra. Você não sabe nada sobre ela. O homem rosnou, e suas palavras foram como uma lâmina afiada, cortando a ilusão de segurança que Sofia achara que tinha. A mulher que afirmava ser sua mãe estava ao lado, com lágrimas nos olhos, mas seu semblante também era carregado de um misto de esperança e desespero. Você não precisa ouvir essa pessoa. Eu sou sua única mãe. Mas na mente de Sofia a confusão girava como uma tempestade. Então, o que significa tudo isso? Era uma corrida nas emoções, uma maratona de incertezas. E então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo alto ecoou na sala, fazendo todos virarem o olhar. As luzes piscavam. E por um momento, tudo parecia um filme de ação. Um grupo de homens armados irrompeu pela porta de trás, vestidos de preto com olhares ferozes. A multidão entrou em pânico, gritos e empurrões. Sofia sentiu um frio na espinha, seu corpo paralisado. "Pegue-a!" um dos homens gritou, e, em um instante, a tranquilidade da sala se transformou em caos. Jorge se atirou na frente de Sofia, enquanto o homem, que afirmava ser seu pai, parecia sorrir, satisfeito. "Foi isso que eu temia. Eles estão aqui para você, Olivia." Agora, o que parecia ser uma escolha simples se transformou em uma luta pela sobrevivência. Os seguranças tentavam conter a situação, mas as balas começaram a voar. A adrenalina subia. "Vá, Sofia! Corra!" Jorge gritou. Mas ela estava paralisada, as memórias de sua vida recente dançando em sua mente. O que ela escolheria agora? Enquanto Jorge se lançava contra os invasores, algo apertava o coração de Sofia. O homem misterioso,
que alegava ser seu pai, olhava para ela com uma expressão que misturava raiva e um estranhíssimo amor. Você pertence a eles, Olivia. Eles vêm para te levar de volta. Tentar entender tudo isso era como olhar para um quebra-cabeça desfeito. Impa os gritos e tiros. A revelação que a mulher afirmara sobre ser sua mãe agora parecia tão distante. Porque essa nova e brutal realidade deixava Sofia clara e gelada. Ninguém era quem parecia. Confusão, dor e medo a cercavam. Sem saber para onde correr, ela se virou para a mulher, sua mãe, e Jorge, seu pai de coração. Qualquer ajuda parecia querer se desvanecer. O que se passava na mente dela? O que realmente significava ter um passado? O que a sua vida tinha se tornado em uma fração de segundos? E então, no meio do caos, algo mais surgiu. O homem que a seguia na sombra começou a se mover em direção a Sofia. Mas agora, com uma expressão diferente, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Suas palavras foram como uma faca cortante no momento. Você acha que eu me importo com o passado? O que importa é que você é muito mais valiosa do que imagina. O peso dessas palavras a atingiu como um soco no estômago. O que significava isso? O futuro dela agora ameaçava se dissolver em mentiras e segredos enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A única certeza que lhe restava era o desconhecido à sua frente. E no centro desse furacão emocional, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente sou eu? O mundo estava em silêncio absoluto. A tensão do momento pesava no ar. Jorge encarava o homem, o coração apertado. Sofia, ou Olivia, não sabia o que fazer. Cada palavra do estranho era um golpe que ecoava em sua alma. Você não pode tirar ela de mim. Jorge gritou, uma proteção instintiva surgindo em seu peito. Mas o homem se aproximou ainda mais, as intenções dele claras, e uma sensação de perigo iminente a envolveu como uma sombra. Você não sabe nada sobre ela! O homem rosnou, e suas palavras foram como uma lâmina afiada, cortando a ilusão de segurança que Sofia achara que tinha. A mulher que afirmava ser sua mãe estava ao lado, com lágrimas nos olhos. Mas seu semblante também era carregado de um misto de esperança e desespero. Você não precisa ouvir essa pessoa. Eu sou sua única mãe. Mas na mente de Sofia, a confusão girava como uma tempestade. Então, o que significa tudo isso? Era uma corrida nas emoções, uma maratona de incertezas. E então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo alto ecoou na sala, fazendo todos virarem o olhar. As luzes piscavam e, por um momento, tudo parecia um filme de ação. Um grupo de homens armados irrompeu pela porta de trás, vestidos de preto com olhares ferozes. A multidão entrou em pânico, gritos e empurrões. Sofia sentiu um frio na espinha, seu corpo paralisado. Pegue-a! Um dos homens gritou, e em um instante, a tranquilidade da sala se transformou em caos. Jorge se atirou na frente de Sofia, enquanto o homem que afirmava ser seu pai parecia sorrir, satisfeito. Foi isso que eu temia. Eles estão aqui para você, Olivia. Agora, o que parecia ser uma escolha simples se transformou em uma luta pela sobrevivência. Os seguranças tentavam conter a situação, mas as balas começaram a voar. A adrenalina subia. Vá, Sofia, corra! Jorge gritou, mas ela estava paralisada, as memórias de sua vida recente dançando em sua mente. O que ela escolheria agora? Enquanto Jorge se lançava contra os invasores, algo apertava o coração de Sofia. O homem que a seguia na sombra começou a se mover em direção a Sofia, mas agora com uma expressão diferente, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Suas palavras foram
como uma faca cortante no momento. Você acha que eu me importo com o passado? O que importa é que você é muito mais valiosa do que imagina. O peso dessas palavras a atingiu como um soco no estômago. O que significava isso? O futuro dela agora ameaçava se dissolver em mentiras e segredos, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A única certeza que lhe restava era o desconhecido à sua frente. E no centro desse furacão emocional, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente sou eu? Então, de repente, ficou ainda mais confuso. Uma voz conhecida rompeu o caos e Sofia virou-se para ver quem era. A mulher que se apresentara como sua mãe estava sendo puxada pelos seguranças. Olivia, escute, nós temos que ir. Há pessoas que querem te machucar. A urgência em sua voz fez o coração de Sofia disparar. Mas quem eram essas pessoas? E por que agora tudo estava desmoronando? Enquanto a mulher lutava para se soltar, ela gritou uma última frase. Sofia, você é a chave. Você não se lembra, mas o que você pode fazer é muito mais poderoso do que imagina. O desespero em seu olhar fez com que Sofia sentisse como se o chão estivesse se despedaçando sob seus pés. Os homens armados foram se aproximando e Jorge ainda estava lutando, mas estava em desvantagem. A multidão gritou, alguns tentando correr, outros em pânico. E então, uma explosão repentina sacudiu o local. O chão tremeu e uma fumaça espessa começou a preencher o ar. As pessoas começaram a gritar de medo e tudo em sua volta parecia um pesadelo. No meio daquele caos, algo dentro de Sofia pulsou. Era como se uma parte dela tivesse despertado e em um instante incrivelmente confuso, ela começou a correr em direção à saída. Mas, enquanto corria, não pôde deixar de escutar aquele eco familiar que ressoava em sua mente. Você é a chave! Mas o que isso significava? De repente, sua memória começou a surgir em flashes. Lembranças de uma vida que não conhecia. Rostos e lugares vagos, como sombras em sua mente. A cada passo que dava, mais clara ficava a sensação de que havia algo muito maior em jogo. E, enquanto ela se afastava, finalmente se dando conta de que o que estava acontecendo era muito mais do que uma simples disputa por identidade. Um pensamento surgiu. E se a chave não fosse apenas sobre descobrir quem ela era, mas o que ela podia fazer? As perguntas não paravam de assombrá-la. O que realmente significa ser Olivia? Quem eram seus verdadeiros aliados? E, mais importante, o que eles queriam dela? As portas se fechavam atrás dela e o som da confusão ecoava enquanto ela desaparecia na noite. A história de sua vida estava apenas começando e algo dentro dela profetizava que as respostas que buscava estavam mais próximas do que pensava. Sofia corria, o coração batendo forte, as memórias e confusões misturadas em sua mente. O caos ao seu redor se desdobrava em uma cena quase surreal, onde o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Ela precisava escapar, mas a pergunta que a atormentava ainda ecoava em sua cabeça. Quem sou eu? Mas antes que ela pudesse encontrar a saída, algo enorme estourou atrás dela. Uma explosão! O vidro da entrada se estilhaçou, e o som deu lugar a gritos e a uma eletricidade carregada no ar. O chão tremeu sob seus pés, enquanto um punhado de pessoas começava a gritar, tentando encontrar abrigo. Ela olhou para trás e viu Jorge, lutando com os homens armados. Ele segurava um deles, tentando desarmá-lo.
Sofia hesitou por um instante. Deveria voltar para ajudar Jorge ou continuar correndo? Mas um súbito clarão chamou sua atenção. Mais atrás, uma sombra emergiu. Era o homem que a seguia no estacionamento, com uma expressão que agora parecia intensa e cheia de determinação. Ele não estava apenas atrás dela. Ele estava voltando, e com ele, um grupo de homens que pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Ela teve a sensação de que esses homens controlavam tudo. Não apenas o que estava acontecendo agora, mas sua vida inteira. Na sua cabeça, uma conexão se formou. Está tudo interligado. O que ele sabe, eu também preciso saber. A mulher que se dizia sua mãe estava gritando: Sofia, vem aqui, eles vão te levar. Mas antes que pudesse decidir, a própria fumaça da explosão começou a se dissipar, revelando algo que a deixou paralisada. Um homem estava sendo arrastado. Um homem que ela jamais imaginaria estar presente naquele momento. Tiago, seu suposto pai desaparecido. O passado desmoronou de um golpe. Ele estava ali, sujo e com um olhar que ela não conseguia desvendar. O próprio homem que havia sido apresentado como seu pai e que agora estava à mercê de um destino incerto. O homem que a seguia, o homem sombrio, pareceu reconhecer Tiago e sorriu. Era um sorriso cruel, como se estivesse assistindo a um jogo. Um jogador em um tabuleiro de xadrez. Você realmente pensou que poderia se esconder dele para sempre? O homem sussurrou com um tom de desprezo. O choque a atingiu como um soco. As imagens do passado e do presente se misturavam em sua mente. Mas como Tiago poderia estar ali? E por que ele estava sendo preso? O que estava acontecendo? Ouça, Olivia! O homem misterioso insistia, agora os olhos fixos em Sofia. Você é a chave para tudo isso. Palavras traumatizantes, que parecia uma maldição. Se você não fizer a escolha certa, tudo terminará mal. Sofia olhou para Jorge, seu coração dividido entre a familiaridade e o desconhecido. O que ele faria agora ao saber que sua amada menina estava ligada a alguém tão obscuro? Jorge era o abrigo em meio à tempestade. Mas o verdadeiro jogo estava se desenrolando diante dos olhos dela, enquanto a figura do homem misterioso se aproximava. E então, Tiago olhou diretamente para Sofia, e seus olhos encontraram os dela. Você não sabe o que está em jogo! Há muito mais do que você imagina nessa história! O impacto de suas palavras cortou Sofia como uma lâmina. Seria verdade? O que ele sabia que ela não sabia? Segure-se firme, garota! Jorge gritou de trás, enquanto uma onda de homens armados parecia fechar o cerco. Mas mesmo com toda a adrenalina pulsando dentro dela, Sofia sentia que o peso de seu passado e a ideia de quem ela realmente era estava prestes a explodir em sua cara. O que escolheria? Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, uma certeza emergiu. A verdade era mais chocante do que qualquer mentira. E no meio de tudo isso, ela percebeu que a verdadeira batalha não era apenas por sua vida, mas pelo que ela realmente representava. O peso das revelações a apertava como se estivesse prestes a se despedaçar. Quem iria realmente se salvar quando toda a verdade viesse à tona? E o que o futuro dela realmente guardava? As respostas estavam lá, melhores ou piores do que tudo o que já havia enfrentado, enquanto o caos a engolia e o tempo parecia parado. Sofia corria, o coração batendo forte, as memórias e confusões misturadas em sua mente.
O caos ao seu redor se desdobrava em uma cena quase surreal. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Ela precisava escapar, mas a pergunta que a atormentava ainda ecoava em sua cabeça. Quem sou eu? Mas antes que pudesse encontrar a saída, algo enorme estourou atrás dela. Uma explosão! O vidro da entrada se estilhaçou, e o som deu lugar a gritos e uma eletricidade carregada no ar. O chão tremeu sob seus pés enquanto um punhado de pessoas começava a gritar, tentando encontrar abrigo. Ela olhou para trás e viu Jorge, lutando com os homens armados. Ele segurava um deles, tentando desarmá-lo, mas o outro seguia em direção a ela. Sofia hesitou por um instante. Deveria voltar para ajudar Jorge ou continuar correndo? Mas um súbito clarão chamou sua atenção. Mais atrás, uma sombra emergiu. Era o homem que a seguia no estacionamento, com uma expressão agora intensa e cheia de determinação. Ele não estava apenas atrás dela. Ele estava voltando. E com ele, um grupo de homens que pareciam saber o que estavam fazendo. Sofia teve a sensação de que esses homens controlavam tudo. Não apenas o que estava acontecendo agora, mas sua vida inteira. Na sua cabeça, uma conexão se formou. Está tudo interligado. O que ele sabe, eu também preciso saber. A mulher que se dizia sua mãe estava gritando: Sofia, vem aqui! Eles vão te levar! Mas antes que pudesse decidir, a fumaça da explosão começou a se dissipar, revelando algo que a deixou paralisada. Um homem estava sendo arrastado. Um homem que ela jamais imaginaria estar presente naquele momento. Tiago, seu suposto pai desaparecido. O passado desmoronou. Ele estava ali, sujo e com um olhar que ela não conseguia desvendar. O próprio homem que havia sido apresentado como seu pai e que agora estava à mercê de um destino incerto. O homem que a seguia começou a andar na direção de Tiago, um sorriso cruel surgindo em seu rosto. Esse é o pai que você tanto procurou, não é, Olivia? Ele lançou uma risada sonora. Sofia sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre meu pai? Gritou. As palavras saíram com a força de quem estava em busca de respostas. O homem, ainda sorrindo, olhou para Tiago, que estava sendo arrastado, e disse: Ah, ele sabe muito! Sabe segredos que você nunca soube. Segredos que você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Aquilo era demais. O que estava acontecendo? Segredos? Que tipo de segredos? São muitas emoções misturadas. Medo, confusão, raiva. O que isso tem a ver comigo? Gritou novamente, buscando qualquer vestígio de razão naqueles momentos tão aterradores. De repente, Tiago ergueu a cabeça e as palavras que soltou foram como um tijolo na cara de Sofia. Sofia, eu não sou seu pai biológico. Sua verdadeira mãe, ela está em perigo. Eu a escondi de você, mas eles vieram para acabar com você. O mundo desabou em volta dela. O homem que se dizia seu pai não era nada daquilo que acreditava. Por um momento, o tempo parou. Em meio ao caos, suas memórias começaram a fluir. Lembranças confusas que tomavam forma. Eram rostos e lugares vagos, como sombras em sua mente, agora ameaçando desmoronar sua nova realidade. Isso não pode ser verdade, gritou, a voz tremendo de desespero. Eu sou Sofia, sou filha de Jorge. Mas enquanto falava, uma lembrança passou rapidamente por sua mente. Um rosto que não conseguia lembrar direito.
O homem misterioso sorriu com um ar de satisfação. Você vai descobrir tudo, minha querida. E quando souber, o que você fará? Escolherá a família que lhe foi roubada ou a nova vida que começou a construir? Nesse momento, um estrondo novamente cruzou o ambiente. Mais homens entraram, mas desta vez parecia que estavam atrás do homem misterioso e não de Sofia. O clima se tornava mais tenso, enquanto a situação sufocava qualquer tentativa de lógica. De repente, uma figura conhecida surgiu em meio aos gritos e fumaça. Era alguém que Sofia nunca esperaria ver ali. A mulher que a afirmava ser sua mãe. "Olivia!" ela gritou, e as palavras dela cortaram o ar como uma faca. "Você precisa vir comigo, agora!" "Ele não é quem diz ser. O que você vai fazer agora que sabe quem você realmente é?" A revelação estava de pé, como um abismo à sua frente. E com isso, a única certeza que restava é tudo que acreditava ter construído poderia despencar em questões de segundos. O que fazer? As escolhas estavam se acumulando à sua volta, pesadas como chumbo. Com o coração acelerado e a mente em chamas, ela teve que decidir. Em quem acreditar? E mais importante, quem era ela de verdade? Sofia estava paralisada, sentindo a pressão daquela nova revelação. O caos ao redor dela parecia um borrão, uma confusão de gritos e cenários distorcidos. "Eu sou Sofia. Sou filha de Jorge." Ela repetia, mas a verdade começava a se desfazer em sua mente como uma pintura desbotada. A mulher que dizia ser sua mãe estava agora se contorcendo, tentando se soltar dos seguranças. "Olivia, por favor, você precisa vir comigo. Não confie neles." O tom de desespero na voz dela cortou o ar como uma faca. "Os segredos que seu pai esconde não são apenas sobre você." Sofia sentiu sua cabeça girar. Ela olhou para Tiago, em choque, pensando em tudo que tinha sido dito. Era como se alguém tivesse puxado o tapete sob seus pés e a lançasse em um abismo. O homem que a seguia, agora mais próximo, riu com desprezo. "Eles vão te levar de volta, Olivia. Você nunca vai escapar de quem realmente é." E então, tudo ficou mais caótico. Um novo grupo entrou em cena. Homens de preto com rostos frios e determinados. Sofia sentiu o coração acelerar. Era a última coisa que precisava. O pânico começou a se espalhar. "Sofia, corra!" Jorge gritou, tentando se soltar e fazer o que podia para protegê-la. Mas ela estava paralisada. Uma sensação de impotência dominando. O líder do novo grupo avançou, e seus olhos brilhavam com um tipo de intenção que Sofia reconheceu como perigosa. "Você foi chamada, Olivia," ele disse, como se suas palavras tivessem um peso especial. O grupo se aproximou, cercando-a como uma tempestade de sombras. Foi então que uma nova surpresa mudou tudo. Do fundo da sala, uma mulher nova, uma figura que parecia conhecida, fez seu caminho até onde estavam, ainda com um olhar aterrorizado. "Espere!" ela gritou, e a multidão ficou em silêncio, confusa. "Eu sou a verdadeira mãe dela. Eu sou a única que pode te proteger, Sofia." As palavras dela ressoaram com uma força inesperada. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, criando um murmúrio de dúvida. Sofia olhou fixamente para ela. Era uma mulher mais velha, com traços que lembravam seu reflexo no espelho. "Sofia? Olivia, você não sabe a verdade." A voz dela tremia, mas havia uma força.
Você foi criada em segredo. A sua verdadeira identidade é mais importante do que você imagina. Sofia sentiu o chão desmoronar novamente. A mulher gesticulava com paixão e seus olhos estavam cheios de uma determinação que fez o coração de Sofia pular. Eles querem controlar você. Você tem um poder e precisam de você para os planos deles. A confusão tomou conta da sala. O líder dos Homens de Preto olhou para a mulher com desprezo. Silencie-a! Não deixe ela se interpor entre nós. Mas Sofia sabia que precisava ouvir. O choque das revelações a atingia como ondas, e uma ideia começou a se formar. E se tudo isso estivesse interligado? E se ela realmente fosse a chave para algo muito maior? Enquanto a multidão começava a se dispersar, a tensão aumentava. Sofia olhou para todos os lados, entre a mulher e os homens que a cercavam, lutando para entender o que isso significava para Jorge. E Tiago? Por favor, mãe, o que você sabe? Perguntou, sentindo uma conexão mútua, mas também o peso de uma história que ainda estava se desenrolando. Você é tudo, Sofia. Olivia é apenas uma parte do que você poderia ser. Se você não agir agora, tudo estará perdido. As palavras da mulher foram um chamado à ação e, sem saber, Sofia já estava em movimento. Mas antes que pudesse decidir, o chão sob ela começou a tremer. Uma nova onda de pânico envolveu a sala. A estrutura estava desmoronando. Gritos explodiram e em um instante tudo escureceu. Uma explosão de luz ofuscante tomou conta e o grito de Jorge ecoou no ar. Sofia! Não! E enquanto tudo ao seu redor se transformava em caos, a única certeza que lhe restava era que a decisão que tomasse poderia mudar tudo e que a verdadeira batalha estava apenas começando. A fumaça começou a se erguer, obscurecendo a visão de tudo ao seu redor. Mas uma coisa ficou clara: nada era como parecia, e a resposta para suas perguntas estava mais próxima do que imaginava. Sofia estava paralisada, sentindo a pressão daquela nova revelação. O caos ao redor dela parecia um borrão, uma confusão de gritos e cenários distorcidos. Eu sou Sofia! Sou filha de Jorge! Ela repetia, mas a verdade começava a se desfazer em sua mente como uma pintura desbotada. A mulher que dizia ser sua mãe estava agora se contorcendo, tentando se soltar dos seguranças. Olivia, por favor, você precisa vir comigo. Não confie neles. O tom de desespero na voz dela cortou o ar como uma faca. Os segredos que seu pai esconde não são apenas sobre você. Sofia sentiu sua cabeça girar. Olhou para a mulher e, ao mesmo tempo, para Tiago, seu suposto pai. Era como se alguém tivesse puxado o tapete sob seus pés e a lançasse em um abismo. O homem que a seguia, agora mais próximo, riu com desprezo. Eles vão te levar de volta, Olivia. Você nunca vai escapar de quem realmente é. Em meio a isso, algo chocante aconteceu. O chão de repente tremeu mais forte e a estrutura parecia se desmanchar. A luz acima piscou. O que mais poderia dar errado? Então, uma explosão de um dos pilares próximas fez tudo parecer mais real. A fumaça tomou ar, compenetrando os pulmões de todos. Sofia forçou seus olhos a se adaptarem. E quando a poeira começou a assentar, algo se destacou entre os escombros. Uma figura emerge do caos. Era uma menina, vestida de forma simples, mas com olhos que brilhavam como estrelas. Ela se virou e olhou diretamente para Sofia. Você não sabe, mas você é mais do que apenas Olivia. Você é a única que pode unir nós todos.
As palavras dela chocaram Sofia. O que essa garota queria dizer? O que ela sabia? Nesse instante, a mulher que afirmava ser sua mãe gritou: "Não acredite nela! Elas estão usando você!" Mas a menina, imperativa, continuou: "A verdade está escondida. Ninguém é quem diz ser. Você precisa saber, antes que seja tarde demais." O caos estava se intensificando. Jorge ainda lutava, mas vários homens estavam agora em seu caminho. O olhar dele, cheio de angústia e proteção, fazia com que Sofia sentisse uma mistura de medo e amor. Amor por ele, por tudo que viveram. Mas e essas novas revelações? Quem era aquela menina? A adrenalina começou a bombear em suas veias, e a necessidade de descobrir a verdade pesava em seu peito. "Eu não posso", começou a murmurar, quando a menina interrompeu novamente. "Você é herdeira de algo maior, Sofia. Ligações que você nem pode imaginar. Olivia não é seu nome, é um fragmento de quem você pode ser. Há um poder em você que pode mudar tudo isso." Então, em um movimento rápido, os homens que cercavam Tiago se viraram para a menina. "O que você está fazendo aqui?" um deles gritou, e a figura de Sofia entre as sombras começava a ganhar contornos. A tensão no ar era palpável. Todos pareciam esperar por uma explosão. Não apenas a física, mas a de verdades. Nesse momento, Tiago olhou para Sofia, e a voz dele ficou firme, mas cheia de emoção. "Sofia, escute, nunca foi apenas sobre você. Todos nós estamos conectados a uma história que está prestes a se revelar." Desesperada, Sofia olhou para o grupo de homens. "O que você quer de mim?" O homem que a seguia, agora seu pai, em sua cabeça, esboçou um sorriso astuto. "Você sabe o que acontece quando a verdade vem à tona?" Ele se aproximou mais, e suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. "Você é a chave para um legado que foi esquecido." Uma onda de eletricidade percorreu o espaço e a sala começou a ruir. Sofia sentiu que os segredos não eram apenas dela, era tudo um grande jogo e ela estava no centro. "Mas o que você quer dizer com legado?" gritou, implorando por respostas. Mas naquele exato momento, o caos tomou conta e a luz se apagara, cobrindo tudo em uma escuridão profunda. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova conversa morreu na boca dos presentes, porque na penumbra um eco cortou a tensão. "Você não é apenas Sofia, você é Olivia e a verdadeira rainha entre eles." A revelação pendia no ar, uma nova verdade que poderia mudar tudo. A conexão entre as peças do quebra-cabeça não era o que pensavam. Enquanto se preparava para abrir a boca e perguntar, a escuridão a engoliu completamente. O que era real e o que era ilusão? A verdadeira batalha estava apenas começando, e a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. Sofia estava presa em um redemoinho de emoções, a fumaça dissipando lentamente. A sala estava em caos, gritos misturando-se com o barulho do que restou da explosão. Todo o cenário parecia se despedaçar ao seu redor. Mas em meio à confusão, uma ideia começou a emergir. Ela não poderia deixar que tudo acabasse assim. A coragem começou a surgir dentro dela. "O que você quer de mim?" A Sofia gritou novamente, sua voz firme, apesar do medo que a consumia. O homem que a seguia sorriu, mas havia um brilho ameaçador em seus olhos. "Você é a única que pode mudar tudo. Por isso precisa escolher o lado certo." Tiago, seu suposto pai, tentou se erguer mesmo sob a pressão dos seguranças. "Sofia, não acredite nele. Todos querem usar você.
A intensidade em sua voz fez o coração dela acelerar. Ela olhou para Jorge, que lutava com todas as forças para se desvencilhar dos agressores. Um verdadeiro leão tentando proteger sua manada. No fundo do coração, Sofia sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra esses homens, mas com o que estava dentro dela. Eu sou Sofia, e eu vou decidir quem sou. O eco de sua voz soou como uma novidade verdadeira, uma afirmação que quebrava os muros do medo e da confusão. Nesse momento, a menina que havia aparecido antes se aproximou, seus olhos brilhando com esperança. Juntos, podemos confrontá-los. A determinação dela era palpável, e com isso, Sofia sentiu que precisava agir. De repente, tudo começou a girar, e sem pensar duas vezes, correu em direção aos homens. As sombras logo se tornaram apenas figuras em movimento, e Sofia usou a música que aprendera com Jorge como seu guia. Ela se lembrou das notas que tocava no piano, cada tecla pressentindo a força da emoção. Essa era sua arma, e ela estava pronta para lutar. A explosão de luz e som tomou conta do ambiente como um farol em meio à escuridão. Com um gesto decidido, ela se posicionou na frente de Tiago e Jorge. O som de suas batidas de coração ecoando como um tambor. Eu não sou uma marionete. Sou forte. Keep-ho! Os homens recuaram, a surpresa neles transformando-se em hesitação. E foi nesse instante que a figura obscura do homem que a seguia se aproximou mais uma vez, seu sorriso agora mascarando o nervosismo. E neles começaram a fluir como um rio que transborda. Lembranças de uma vida que sempre esteve escondida. O poder não era apenas sobre suas origens, mas sobre quem ela decidia ser. Uma verdadeira guerreira. O espaço ficou eletrificado quando todos finalmente perceberam seu potencial. A mulher que afirmava ser sua mãe agora sorriu, e um novo alicerce se formou. A conexão estava feita, e em um impulso, todos se uniram. Jorge, Tiago, a menina, todos à sua volta. Com um movimento forte das mãos, Sofia pôs-se em movimento. A força do grupo a impulsionava. O avanço sobre os homens foi rápido. Seus rostos se tornaram máscaras de desespero. Saíram correndo, espalhando-se como folhas ao vento, mas no centro do redemoinho. A verdadeira luta se encerrava com uma alegria inesperada. Olivia, você é livre agora. Faça a sua história. A mulher chamou. No fundo de seu coração, Sofia soube que o capítulo mais emocionante da vida dela estava apenas começando. E assim, enquanto a confusão se dissipava e a luz brilhava novamente, ela se despediu dos que a cercavam. Jorge, com um olhar orgulhoso, e Tiago, com uma expressão de amor genuíno. Lutamos juntos, e isso já basta. Ele murmura, e o agradecimento nascera lá dentro, e enquanto deixavam o local, mesmo em liberdade, uma pergunta pairava no ar. Quem seria ela agora? O sol começava a se pôr, e a verdadeira jornada de Sofia se estendia diante dela. A sensação familiar gelada das incertezas tornou-se um convite à aventura. Antes de partir, a voz da menina ecoou. Lembre-se, você é a chave. Não deixe isso escapar. Este era o momento, e um novo horizonte se abria. E você? O que vem a seguir? Se você curtiu esta história incrível e quer mais aventuras como essa, você precisa se inscrever agora.
Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora e ajude o canal a crescer. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Cada opinião conta. E se você conhece alguém que precisa conhecer essa história, não espere nem mais um segundo e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos. Vamos juntos nessa!